Pessoal, vamos para a nossa última aula do semestre, a punção venosa periférica, tá? A gente pode estar, utilizando dessa ferramenta que é a punção venosa periférica durante dois ou mais momentos, né? A maioria deles para enfermagem, para poder administrar medicação, funcionar a veia para poder administrar alguma medicação, mas também pode ser muito utilizada para poder retirar, né, fazer a coleta de sangue do paciente para poder fazer exames, tá? Então, o uso dos equipamentos de proteção individuais para preparar medicações nocivas. Que medicações que são essas? Quimioterápicos, outras medicações vesicantes que a gente vai discutir em aula, ele é importante. Porém, para poder preparar outras medicações comuns do dia a dia, durante o ato de preparação de medicações comuns, não é necessário utilizar os EPIs. Na hora da punção venosa, sim. Então, nunca esquecer da importância que os EPIs têm na nossa prática, tá ok? A punção venosa periférica, a gente pode estar fazendo ela com dois dispositivos, que a gente tem o scalp e o gelco, tá ok? Só para poder mostrar para vocês aqui, o scalp é essa ferramenta onde a gente tem um formato de uma borboletinha e a gente tem vários calibres, né? Os calibres são ímpares, os mais comuns que a gente tem aí é do 19 ao 27, também existem outros calibres, mas os mais comuns aí são esses. Então, a punção venosa periférica tem como conceito a realização da punção venosa periférica para infusão de algum quantitativo de volume na circulação sistêmica, tá ok? Um outro dispositivo muito utilizado na punção venosa que a gente tem são os gelcos, tá? Então, só lembrando, o scalp é para poder puncionar, para fazer medicações rápidas. Por exemplo, o paciente chegou na emergência sentindo dor de cabeça, você vai puncionar ali, o médico prescreveu uma dipirona na veia, você vai puncionar, vai dar esse alívio para o paciente e ele vai ser liberado para casa. Você puncionou, fez a medicação, retirou o scalp e desprezou o scalp, o paciente melhorou, foi embora. Já o gelco é quando o paciente vai ficar muito tempo aguardando, tá? Seja internado, seja em observação, e ele vai precisar de ficar recebendo, né, medicação na veia, soro, então é utilizado o gelco. Vocês vão ver essa diferença de um para o outro, por que usar um em tempo mais prolongado, usar outro para medicações de infusão rápida, por que se usa um e por que se usa outro. O gelco também tem, né, as suas cores, tem os seus tamanhos, como vocês podem ver aí, e os tamanhos dele são pares, 24, 22, 20, 18, 16, 14. Só lembrando que quanto maior o número do gelco ou scalp, menor vai ser o calibre. Por exemplo, um gelco número 20, tá? Ele vai ter um calibre mediano, um calibre assim, não tão grande, mas também não tão pequeno. Porém, o gelco 14, né, que 14 é menor do que 20, ele vai ter um calibre muito grande, tá? Então, quanto maior o número do gelco, menor vai ser o calibre dele. É inversamente proporcional. Aqui é o infográfico que eu preparei para vocês, está disponibilizado também, né? O gelco, que é considerado um catéter flexível, tá? As seringas, os tamanhos mais comuns que a gente tem, os gelcos, os tamanhos mais comuns que a gente tem, os scalps, os tamanhos mais comuns que a gente tem na prática, tá? E as agulhas também, que são importantes saber os tamanhos, os números, porque dependendo do tipo de procedimento que a gente vai realizar, a gente vai precisar de tamanhos de agulha diferente, tá? Então, esses são os dispositivos básicos para procedimentos parenterais, né? Que procedimentos parenterais são esses? Administração de medicamentos intramuscular, subcutânea, intradérmica, né, e endovenosa ou intravenosa, que é na veia. Então, aqui a gente tem as agulhas que são utilizadas para infundir medicações intradérmica e subcutânea. A gente tem as agulhas que são utilizadas para poder fazer a medicação também subcutânea, mas pode ser no subcutâneo, mas é muito utilizado mais na situação intramuscular. E a gente tem essas
agulhas mais calibrosas. Por exemplo, essa última aí, a rosa, a 40x12, que é utilizada para poder aspirar medicamento. Pelo tamanho dela, você aspira a medicação para dentro da seringa muito rápido, né? Então é utilizada mais para aspirar medicamentos, porque ela é muito calibrosa. Se for fazer alguma medicação com ela, vai gerar muita dor no paciente. Aqui a gente tem, né, um esquema com as vias de administração, que tem a via de administração sistêmica, tem a local, né? A sistêmica é dividida em enteral e em parenteral. O nosso foco da aula vai ser as medicações parenterais e que são administradas por via. Pode ser intravenosa, que também é chamado de endovenosa, subcutânea e intramuscular. Mais uma vez aqui a questão das agulhas, tá? Para vocês já irem familiarizando com as cores e os tamanhos. Por exemplo, a agulha subcutânea, né? Essa 13 por 4,5 aí, essa segunda ao lado da amarelinha, ela é uma agulha para insulina, entendeu? Então é bom a gente já ir familiarizando cor, tamanho e para que serve cada uma, porque isso vai fazer parte da prática do enfermeiro todos os dias. Aqui a gente tem alguns locais de aplicação, a via intradérmica, tá? Que a gente vai estar discutindo melhor na prática, a via subcutânea, onde que pode ser feito. Aqui a gente tem os materiais necessários também, que a gente vai estar realizando na prática, vai estar separando os materiais, vai estar passando material por material, tá? É bom vocês saberem esses materiais para que no dia a dia, for fazer uma punção venosa lá no estágio ou futuramente enquanto profissionais, não esquecer nenhum material. Pegar primeiro a bandeja e ir colocando dentro da bandeja todos os materiais necessários para que você possa ir até o quarto do paciente e não ter que ficar voltando várias vezes ao posto de enfermagem para poder buscar alguns materiais que vocês esqueceram, ok? Então, dá uma passada nesses materiais. É importante. Aqui, a fixação, né? A gente tem vários tipos de fixação. Fixação do scalp, que é medicações rápidas. Fixação do gel, tá? A fixação mais comum que a gente encontra no dia a dia é a fixação com esparadrapo, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês lá na prática como que é feito, tudo. Mas a gente também tem a fixação com esse filme transparente, que popularmente a gente chama de filme transparente ou TH-derme, que ela tem uma duração, né, de tempo maior que ela pode ficar no paciente, que igual você está vendo aí, o protocolo geralmente é de 92 a 96 horas, mas isso vai depender de cada instituição, tá? A gente vai estar vendo lá na prática também a diferença de um para o outro. Tá? Se está fixado com esparadrapo ou com micropore, quanto tempo que fica? Se está fixado com o filme transparente, como essa primeira imagem aí, quanto tempo que fica, ok? Para poder realizar a punção venosa periférica é sempre importante, né, a higienização das mãos, tá? Então, quais que são os 5 momentos de higienização das mãos? Vocês podem ver lá antes de realizar qualquer procedimento limpo ou asséptico no paciente. Então, é um procedimento, a punção venosa é um procedimento que está dentro desses aí. Então, antes de realizar a punção venosa, é necessário realizar a higienização das mãos, né? Depois separar, depois colocar todos os EPIs, tá ok? E fazer a antisepsia da pele, tá bom? Em sentido único com álcool a 70. Com álcool 70. Antigamente era muito utilizado essa antisepsia da pele em sentido único. Eu vou mostrar para vocês na prática. Porém, atualmente, né, novos estudos, né, os protocolos vêm mudando e o ideal é você com algodão com álcool, tá, com álcool 70, na hora de realizar essa antisepsia da pele, você fazer em movimento circular do centro, começando do centro para lateral, para a periferia, igual essa imagem tá mostrando aí pra gente. Então, o ideal realizar a antisepsia da pele com álcool 70 é dessa maneira. Então, se você fez a antisepsia da pele, né, você no local onde você vai puncionar, depois você não deve
tocar de novo para sentir essa veia. Para você sentir a veia, você tem que fazer antes de você fazer a antisepsia com o álcool. Por quê? Senão você vai estar contaminando o local que você vai puncionar, tá ok? Então, não palpar a veia depois de realizar a antisepsia. Aqui é importante a gente lembrar, né, da inspeção, que a gente já viu, da inspeção e palpação lá do exame físico, né? Para a gente poder inspecionar, ou seja, para a gente poder ver onde que a gente vai funcionar, ver onde que tem a melhor veia, tá? E palpar para a gente poder estar sentindo essa veia. Então, a gente tem aqui a questão da anatomia, né? Tá vendo como que a disciplina de fundamentos está o tempo todo relacionada com anatomia, com fisiologia? Isso tudo a gente já conversou em sala. Então, você precisa de saber um pouco de anatomia para você saber considerar, localizar essa questão da nossa rede venosa aí para poder estar escolhendo uma boa veia e para consequentemente ter um bom acesso venoso nesse paciente. É importante, tá? Então, olha a estrelinha aí, é importante iniciar sempre a punção da extremidade para o centro. Ou seja, vai puncionar um paciente, às vezes dá prioridade. É um paciente que você já viu que é difícil de acesso, dá prioridade em começar na região das mãos e ir subindo para o braço, para o antebraço, braço. Por quê? Se você não tem êxito nessa sua primeira punção e precisa de puncionar de novo, você tem outras veias, né? Ou o trajeto da veia acima daquele local que você não conseguiu puncionar ainda está pérvio, ainda está íntegro. Você pode realizar uma nova punção ali. A gente vai discutir isso novamente na prática para poder ficar claro para vocês, tá ok? Aqui algumas outras orientações também, a questão de administrar soluções vesicantes, que a gente vai ver na prática o que é, quimioterápicos, tudo que tem que ter alguns cuidados específicos. Importante também, uma nova estrelinha aí, evitar, tá? Evitar puncionar pés, né? Geralmente a gente vai dar preferência para os membros superiores, dobras dos braços, tá? Com catéter rígido. O que é o catéter rígido? É o scalp, então evitar puncionar dobras de braço com scalp, até mesmo com gelco, né? Avaliar, né? Se tiver realmente a necessidade, aí sim, mas evitar esses locais. Puncionar local do pulso, tá bom? Por outro exemplo claro que a gente tem, mulheres mastectomizadas, entendeu? A mulher que retirou a mama, tá? Então, o membro, né, daquele lado que ela retirou a mama, às vezes fica mais edemaciado, fica mais inchado, tudo. A rede de linfonodos ali foi retirada junto com essa mama. Então, o braço fica mais dolorido, com maior edema. Então, nessa região, a gente deve evitar também realizar a punção, tá? Uma nova estrelinha aí, como vocês podem ver. Pacientes com fístulas de hemodiálise, aqueles pacientes que realizam hemodiálise. Evitar jamais, tá? É proibido puncionar o membro do lado da fístula e principalmente a fístula. Claro que se for uma situação de extrema urgência, né, o paciente está ali chocado, parado, você precisa de um acesso de qualquer maneira, aí é diferente, mas isso é casos raros, extremamente raros, tá? Então a gente deve evitar ao máximo, tá? Está praticamente contraindicado, proibido funcionar fístula de hemodiálise, tá ok, pessoal? Então, uma nova estrelinha aí também, você já sabe o significado dessa estrelinha, né? Então, outra coisa importante, identificar esse acesso, tá? Quais que são os itens básicos que tem que ter na punção para você identificar ali depois que você punciona a veia do paciente? Data, que dia que você puncionou, realizou essa punção, hora que você puncionou, qual tipo de dispositivo que você utilizou e qual o número. Ah, foi um Gelco 20. Ah, foi um Scalp 21, né? E sempre colocar o seu nome e o seu registro profissional. Então, essas são identificações básicas que tem que ter ali no local onde que você puncionou esse paciente, tá ok? A gente vai discutir na prática o porquê também. Uma outra estrelinha aí, tá bom, pessoal? Então, sempre, né, avaliar o local da punção. Você realizou a punção no paciente que está lá internado, né? Sempre, diariamente no seu plantão, avaliar, inspecionar, palpar, para poder ver se
essa punção tá ok, tá pérvia, né? Se tem alguns sinais de flogístico ou de flogose, né? Que é aqueles sinais de hiperemia, rubor, calor, tá? Que são sugestivos de uma flebite, né? Que é uma inflamação, né? Desse vaso, dessa região local também pode apresentar esses sinais. Então a gente também vai estar vendo isso na prática. Então, avaliar esses sinais são extremamente importantes. Aqui novamente, tá? Data, hora do procedimento, tipo de dispositivo utilizado e o número dele, e o nome e o registro profissionais do profissional. Isso pode variar de uma instituição para outra? Pode ser que tenha instituições que cobrem, que vocês coloquem algo a mais. Mas o básico é ter esses itens. O que não pode faltar são esses itens, tá ok? Então se liga na estrelinha aí, se liga nesses itens básicos aí, tá ok? Então, sempre que o curativo estiver sujo, úmido ou solto, ele deverá ser trocado, né? Porque a gente vai ver que a punção venosa, o curativo da punção venosa é trocado, depende de uma instituição para outra, mas geralmente se é feito com esparadrapo, com micropore, ele é trocado a cada 72 horas. Se está com filme transparente, como essa imagem aí, maior aí, ele é trocada entre 92 a 96, né? Mas independente se é um curativo de alto custo, se é um curativo caro, se é o filme, que é um curativo mais caro, se é o esparadrapo, independente de qual curativo está, ele deve ser trocado se ele estiver sujo, úmido, solto. Por quê? Porque se ele estiver nessas condições, ele aumenta a chance de infecção do paciente ter alguma infecção. Tá ok? Então, sempre trocar ele antes, independente se não deu ainda o tempo protocolado, o tempo preconizado da instituição, se ele estiver nessas condições, ele tem que ser trocado, tá bom? Então, independente de qual curativo está, se está com esparadrapo, se está com filme, ele tem que ser trocado. Aqui a gente tem uma situação, né, um risco, tá? Uma situação adversa que a gente pode provocar no paciente, que é a hematoma, né? O hematoma, a equimose. E o que fazer diante dessas situações? Normalmente desaparece espontaneamente, mas a gente vai ver lá na prática alguns cuidados que a gente pode ter para poder ajudar a não cometer esse hematoma, essa equimose, mas se caso vinha cometer, alguns cuidados importantes para a gente poder ter. Aqui são alguns exemplos de hematoma, tá? De equimose. A gente vai discutir na prática o que é cada um, porém o que a gente precisa saber é que não são sinônimos. Hematoma é uma coisa, equimose é outra coisa, tá ok, pessoal? Então não são sinônimos. Olha a estrelinha aí, tá? Aqui a gente tem a situação da infiltração, do extravasamento, tá? É quando o fármaco, é quando aquela solução que a gente está infundindo extravasa por meio intersticial, ou seja, extravasa para fora do vaso, né? Ainda mais se for uma medicação vesicante, né? Um quimioterápico, olha o que pode causar no membro do paciente. Então, ter esses cuidados na hora de puncionar, escolher uma boa veia é extremamente importante. E é extremamente importante também capacitar a nossa equipe para isso. Tá ok? Então, esse é o livro sempre utilizado na nossa disciplina, tá? Daí tá a referência dele, está no capítulo 31. E a gente vai estar discutindo tudo isso, praticando alguns outros cuidados, alguns outros termos durante a aula prática. Tá ok? Um abraço e até segunda-feira.